E hora de mais um Rap Fan Responde, o quadro aqui onde a gente tira dúvidas de vocês. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Beto Carreiro, sobre o Animalia, né? Exatamente, também sobre uma chuva de dúvidas que a gente teve sobre o Cacau Park e outros assuntos que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá? Pra você que chegou agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques e atrações. Então já se inscreve aqui no nosso canal para ajudar a gente a bater 300 mil inscritos. E se você tá chegando agora, o Rap Fan Responde é esse quadro que a gente responde as dúvidas de vocês. A gente abre uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, vocês mandam suas dúvidas e a gente traz aqui, né, Fag? Exatamente, então aproveita e já segue a gente lá, @RapFanBR. E vamos começar com a primeira dúvida, na verdade nem é uma dúvida, é um comentário, na verdade, do @iga1. Faz um só sobre o Cacau Park. Acredito que deve haver muitas dúvidas. Gente, na verdade, assim, ultimamente todo saque, Rap Fan Responde, lives, 90% das perguntas é sobre o Cacau Park, mas a gente também não quer deixar os outros parques de lado, então a gente tá dando uma diversificada, né, Fag? Faz um Cacau Park no meio, aí volta pros outros parques e no final a gente vai fazer outro Cacau Park de novo aqui. E a gente nem tem jeito, é normal faz também. parte. Um assunto muito quente aí, muita novidade vindo, então tá tranquilo, então a gente vai sempre diversificar um pouquinho aí. É natural. Novidade de tudo, né? E começando aqui com a pergunta, então, do Wallace Cozinheiro. Como é determinada a ordem da montagem dos brinquedos do Cacau Park? Gente, no caso específico do Cacau Park, a montagem do parque em si, ela foi começada ali do ponto mais alto do parque, o ponto mais alto do terreno mesmo, entendeu? Exatamente. Por causa da terraplanagem, gente, porque como ele é um vale, se vocês olharem o estacionamento e onde está sendo o parque atual, ele desce sentido aquele lago. Então, por isso, para você movimentar menos terra possível, você pega a terra lá de cima e vai jogando para baixo, tá? Então, por isso que ele tá começando a ser montado. Agora, as atrações a gente segue um pouco aí também essa ideia de cima para baixo, porque a gente vai terminando a terraplanagem, vai fazendo fundação e vai fazendo os prédios. Por isso que a gente tá vendo lá em cima a Madhouse saindo, a Ghost, aí depois ali a pirâmide, e assim vai por diante. Porque vocês podem até notar que alguns brinquedos que já chegaram, por exemplo, lá como o Nebulaz, no último vídeo a gente comentou com vocês, aquele splashinho da Zamperla, entre outros brinquedos, na verdade eles vão ser montados daqui a um tempo, ou tipo, já chegaram faz um tempo, mas ainda não foram montados por causa dessa ordem, entendeu? Então é mais aí por causa da terraplanagem do que pela ordem de chegada das atrações, tá? E vamos lá agora para a dúvida do Gabriel L. O Cacau Park sai uma rota turística como o Beto Carreiro? Como é a região? Então, gente, ela não é como o Beto Carreiro, que é um destino turístico aí já super consolidado ali, Santa Catarina, Penha, Balneário Camboriú, toda aquela região, mas é uma região aí que tem muito potencial, gente. Em volta dele tem bastante coisa, por exemplo, a Rota do Vinho ali de São Roque, entre outras rotas ali próximas. A cidade de Itu também é conhecida, tem alguns parques ali, por exemplo, o Parque Maeda, onde rola o Tomorrowland, o Hope West, não dá pra deixar de citar que tá ali perto, a 40, 50 minutos do Cacau Park, e tem o próprio aeroporto, né? Então, assim, é um potencial enorme que vai ter agora. Você fala que também tem o Catarina Outlet, ali ele tá verdade. num ponto, mais ou menos, num raio que atinge cerca de 30 milhões de pessoas, se eu não me engano, entendeu? Numa distância ali de mais ou menos 50 minutos, então tem um potencial gigantesco. Vários condomínios ali, o Alto Boa Vista também tá ali por perto daquela região, e sem falar que tem uma estrada conhecida, né, que é a Castelo Branco, uma rodovia muito importante aqui do nosso país, que circula vários e vários carros, então é uma região que tem potencial, tem estudos para isso também, e que vai se fortalecer ainda mais com a chegada do parque, porque aí chega parque, com resort, com shopping a céu aberto, então imagina quantas pessoas não vão passar ali durante o dia, enfim. Exato, e os parques, tanto o Cacau Park, o Hopi Hari West, até o Animalia também, vamos citar aí o Termas da Mata, eles estão numa distância muito próximas uma da outra, então vai ser natural que as pessoas fiquem, por exemplo, lá no Cacau Park e num dia vá, de repente, visitar o Hopi Hari, ou fiquem ali no Serra Azul, onde é o Hopi Hari, e de repente vá visitar o Cacau Park. Isso vai acabar aumentando muito, porque é como quando você vai pra Disney em Orlando, por exemplo. Sim. Você vai pra Universal, que é próximo, você vai pro Busch Gardens, que é 1 hora de Orlando, e enfim, outros destinos, então isso que vai ser muito legal. E agora a gente tem uma dúvida aqui, que é mais uma curiosidade, na verdade, foi enviada pelo @AndreHMDI. Teve alguma atração no Cacau Park que provavelmente não teria sido escolhida se não fossem vocês? Essa pergunta é muito boa, legal, inclusive, gostei. e deixa a gente muito feliz até, porque todas as atrações, mas todas mesmo do Cacau Park, passou pela nossa mão também. Claro que foi um conjunto ali, com uma equipe, principalmente ali teve o aval do Ale. Eu até vi alguns comentários na internet esses tempos, falando tipo assim, umas pessoas criticando, até umas críticas meio sem vazamento nenhum, né? Falando tipo assim, tanta montanha-russa boa e foi escolher logo essa. A mais simples. Meu Deus, gente. Se isso eu é fiquei simples, muito chocado. O povo não tem esse tipo noção. de pergunta foi tipo meio sem noção mesmo. É que esse tipo de gente, assim, se trouxesse, sei lá, aqui em Dakar, o pessoal ia reclamar ainda. Entendeu? Talvez sim. Mas eu acredito que não tem... Esse não é o saque, eu não vou me revoltar que seja aqui. um pouco leigo mesmo nesse comentário, foi um comentário infeliz, até porque a gente já falou várias vezes aqui no nosso canal sobre a montanha-russa âncora aí, que é a Ghost Rider, que vai ser uma recordista,
vista, enfim, montanha de lançamento incrível, mas não é bem esse ponto. Então a resposta, falando aí sobre a escolha das atrações, sim, a gente participou aí da triagem dessas atrações, visitamos vários e vários parques aí pelo mundo junto com a Lê, ele conheceu várias e várias atrações também. E claro que quem bateu o martelo no final é ele, é o dono. Sim, né? Mas aí a gente volta à pergunta dele, que é justamente quais atrações que se a gente não tivesse apresentado. Eu já vou falar uma, a Madhouse, gente. Não tava na lista original. Claro que assim, tinha assim, uma ideia de atrações, mas quando a gente chegou no projeto, a gente foi acrescentando outras que a gente imaginava. E mudou muita coisa, né? Uma coisa a gente vê o catálogo antes de ir às compras, e depois quando a gente chega lá e o vendedor acaba fazendo outras negociações também, ou até né? outras propostas. Tem brinquedo que a gente vê, equipamento, que nem tá no catálogo, ou não tá no site, ou qualquer coisa parecida. Então a Madhouse foi uma delas com certeza, e eu acho que eu posso citar até a própria Ghost Rider, porque a Ghost Rider, gente, foi muito engraçado. A gente tava vendo o que a Vekoma oferecia, o que a In também oferecia, o que a Mac, o que a BM e tudo mais. E assim, a gente tava ali na dúvida, e aí, tipo, a gente tava na Vekoma, e eu lembro até hoje que a gente tava lá, mas nada assim que a Vekoma mostrou tava assim, nossa, vai ser essa aqui especificamente, né, Fai? Aí eu lembro que a gente começou a olhar o site da Vekoma e achamos a Ghost no site, então essa foi uma coisa que eu e o Fag tava fazendo. A gente falou, e essa aqui? E aí começamos a conversar e tal. Vimos que era uma atração incrível. E também é curioso, quando a gente chegou na Cacau Show ali, que nós fomos convidados para fazer essa consultoria, eles já tinham uma outra montanha-russa para o outro projeto de parque, né? Que já estava sendo praticamente escolhida por eles, mas aí a gente falou assim, as decisões acabaram mudando, né? Aquela não compensava muito, a gente mostrou alguns fatores sobre isso, entendemos, todo mundo entendeu junto ali que a Ghost Rider faria mais sentido, né? Pro tamanho do projeto, a proporção também. E esqueci outra coisa. Já acrescentar então. Enfim, pode acrescentar. Uma coisa, gente, é assim também, não se considera só trajeto, tá? Tipo, você olha a montanha-russa, por exemplo, a Ghost tem um trajeto muito legal. Claro. Ela é mais linear, sim, um negócio mais vai e vem, menos curvas. Mas, gente, você leva muito em conta também o lugar onde ela vai ser colocada. Também, principalmente, valor, até onde se consegue chegar. E claro também que tiveram outras atrações. Aí eu, por exemplo, não voltei de cara na Ghost Rider pra compra. Eu tinha voltado numa montanha-russa que era muito incrível também. Eu acho que o Alisson também adoraria ter ela por aqui. Claro que a gente vai falar por questão de estratégia, vai que vem aí no futuro, mas só que eu fui volta vencido. A montanha-russa também era muito cara. Muito. E não dava desconto nenhum, um pacotão, assim, não tinha o que fazer. Agora, essa pergunta aqui, ó, vamos lá. É sobre o Beto Carreiro e a @paula.s.pereira que enviou. O que acharam do anúncio, bem entre aspas, do Beto Carreiro? Gente, foi assim. Não vou lembrar o dia agora, mas eles postaram, tem uma coisa pra anunciar na próxima segunda-feira, ararará. Pronto, todo mundo ficou ansioso, imaginando que seria uma coisa. Eu também não. Não fiquei. Não esperei nada. Não esperei absolutamente nada. Só fiquei lá aguardando. Óbvio que a gente posta pra comentar com vocês e tal, mas assim, fiquei inerte. E aí veio a segunda-feira, o que era? Só um anúncio que a página do Twitter seria agora administrada pelo personagem, vamos dizer assim, estagiário. Então sim, gente, esse era o anúncio do Beto Carreiro. E se vocês notarem, gente, isso é uma estratégia do Beto Carreiro. Falar agora. Deu certo. Eles sempre fazem assim, eles jogam uma coisa, vamos dizer assim, polêmica, ou que vai gerar muitos comentários, por exemplo, um anúncio novo, e aí eles anunciam o anúncio, vamos dizer assim, né, que no caso aí do estagiário, e depois vem uma promoção. Vocês podem notar, toda vez isso, é estratégia, porque aí você aumenta o engajamento antes do anúncio principal, do que eles querem divulgar, e aí esse próximo tem mais chances de alcançar mais pessoas, porque a conta ali tá em alta. Então assim... É isso. E Por isso que eu nem animo mais. É das estratégias de engajamento dele, das mais simples, tá? Porque eles envolvem até política quando eles querem. Exatamente. É isso. É isso que acontece. Então, assim, óbvio que eu não gostei, né, gente? A gente tava achando que podia ser o Turbo Drive, obviamente fica pensando. Sim. Mas é isso, gente. Então, e assim, aprendam uma coisa sobre o Beto Carreiro. Além dessa estratégia, eles nunca divulgam uma atração antes dela já estar praticamente com a data pronta ou um período. Então, o Turbo Drive tá passando por obras finais. Então, você vê que tá rolando muita montagem ainda. Então, por isso que eles nem falaram nada. A Nerf, vocês lembram, gente, que tava a Nerf quase pronta. E não tinha sido nada de anunciada. anúncio, nada, nem um pio, entendeu? Então, assim, quando fala de montanha-russa nova, gente, montanha-russa nova, eu acho que eles vão estar colocando assim, tipo, testando a montanha-russa e aí eles não vão ter anunciado ainda, entendeu? Tipo isso. Pode ser a maior coisa do mundo lá que eles vão, tipo, deixar quietinho e falar só quando estiver pronto, tá? Olha, uma pergunta que a gente vem recebendo bastante é sobre um cataclisma que chegou no Brasil recentemente. E é essa pergunta aqui, ó, do @pepitico Ocean. Nossa, sim. Ocean. Temos alguma notícia sobre o cataclisma que chegou no Porto de Santos? Bom, gente, a gente ficou sabendo sobre essa chegada aí do cataclisma que chegou no Porto de Santos, só que a gente não sabe ainda de qual parque seria, não teve nenhuma confirmação até o momento. Isso, o que tem até agora é fofoca, gente, que é de um parque móvel chamado Ita Park, que também é bem conhecido, não é o Ita Center Park, tá? É Ita Park, que esse cataclisma iria pra lá. É um cataclisma basicamente idêntico ao que a gente viu no Play Center, ou um parecido com o que foi lá no Tivoli Park, então é
basicamente isso, tá? Vamos aguardar exatamente para ele aparecer nesse novo parque, mas é a fofoca que a gente tem por Só aí. uma Então lembrando, fofoca mesmo. fofoca é um rumor, nada confirmado. Agora a hora sobre o Hopi Hari e o Renato Beltrame.arq perguntou: o novo presidente do Hopi Hari já assumiu o cargo ou ainda continua sendo o Alexandre Rodrigues? Pelo que nós ouvimos, tá, gente? O novo presidente já assumiu sim, já tá aí trabalhando. Não saiu nenhum comunicado na imprensa oficial e tudo mais. Eu acho que, na verdade, porque o Hopi Hari dessa vez quis fazer as coisas de outra maneira, né? Acho que foi uma transição mais discreta mesmo. Eu acho que nem vai vir anúncio, não. Também acho que não, viu? Tipo, o Hopi Hari atualmente não faz sentido mesmo. Porque, pra falar a verdade, gente, quando se troca de presidente assim, tem alguns parques ou empresas que anunciam essas mudanças de gestão, mas tem outros que nem anunciam nada, simplesmente porque a empresa vai tocar a vida normalmente, independente de presidente ou não. O investidor que ali tá acima de todo mundo e segue a vida, entendeu? Então não acreditamos que vai ter nenhum anúncio, E não. estrategicamente, às vezes, até atrapalha mesmo esse tipo de anúncio, entendeu? Acho que alguma estratégia deles preferiu que fosse mais discreto mesmo, essa mudança. E ainda falando sobre o Hopi Hari, a gente recebeu essa pergunta aqui do @maxtatua. Disse o seguinte, ó: fui no Hopi Hari, os labirintos do ano passado ainda estavam lá. Sabe dizer o porquê? Sim, porque o Hopi Hari ele tá usando uma estrutura hoje em dia mais fixa. Quando a gente fala estrutura, é sobre o esqueleto ali do labirinto mesmo. Até porque no ano passado, por exemplo, o labirinto estava até climatizado, tinha ar-condicionado, era muito mais confortável, tava bem feito mesmo. Até pros dava atores, pra gente né? notar, exatamente, até para os atores que trabalham ali dentro. Eles utilizam essa estrutura aí, só que a tematização é completamente diferente, né? Exatamente, gente. Por enquanto eles ainda não começaram a mexer, mas em breve eles devem começar essa produção, porque a gente já tá aí quase no final de junho, já foi revelado o tema aí que é a volta do Circo dos Horrores. Então vamos aguardar um pouquinho, mas assim, eu acho que até a disposição dentro eles vão dar uma mudada, respeitando ali o posicionamento do ar-condicionado, enfim, dos ares condicionados. Eu acho, não sei se esse é o plural de ar-condicionado, tá tudo bem. Põe na tela. Põe na tela aí. Mas é isso, então por isso que os labirintos estão lá, tá, gente? Eu não acho que a gente vai ver agora, nas próximas edições da Hora do Horror, sempre uma desmontagem pra ver uma remontagem de labirintos. Até acho porque que é bem mais ficar fácil, né? E eu gostei muito desse negócio do Sim. ar-condicionado, ajudou bastante em todos os sentidos. Mas vamos ver como que fica por dentro. Eu tô curioso pra ver como que eles vão mudar ou se eles vão manter mais ou menos o mesmo esqueleto. Vamos aguardar. Agora uma pergunta internacional, o @douglas.piloto que mandou. Vocês acham que o Zelda vai pro Epic ou pro Islands of Adventure da Universal lá em Orlando? Zelda, pra quem não sabe, é aquele jogo famosíssimo da Nintendo, mesmo nível assim de fama, digo, de um Mario, um Luigi, enfim, só que é o Zelda. E aí justamente tá rolando um rumor há anos que o Zelda iria pra aquela área do Lost Continent do Islands of Adventure. Gente, é onde eu mais acredito que vá, porque eu não acho que vão manter franquias da Nintendo 100% no Epic Universe, eles vão espalhar. Diversificar mesmo, né? Isso, e aí outro rumor junto com esse aí vinha que Pokémon, na verdade, ia pra Universal Studios, e na verdade Luigi's Mansion seria a expansão ali da área da Nintendo no Epic Universe, entendeu? Que já tem Mario e Donkey Kong. Eu acho que faz super sentido, deve ir pro Island, não acho que vá pro Epic Universe, e vamos aguardar. Saiu também um burburinho muito forte por causa de alguma referência do Zelda no Epic Universe, mas isso eu acho que não tem nada a ver, gente, porque acaba tendo produto, por exemplo, sei lá, de Harry Potter, em tal... Tudo bem que todos os parques da Universal tem Harry Potter, eu peguei um exemplo ruim. Mas se você tá, tipo, num parque, você vê produtos de outra franquia dentro de outro parque. Acho que é natural isso. Então vamos aguardar um pouco mais aí, até porque a gente não deve demorar muito pra saber mais sobre uma futura expansão aí do Epic Universe, que a Universal já tá dando umas dicas aí de que vem alguma coisa aí pros próximos anos. Claro que deve demorar uns 2, 3 anos até abrir algo novo. De repente. Mas já estão ali um rumor ali que próximo à área da Nintendo ali, entre uma parte do Celestial Park, vai rolar aí uma expansão. E falando em Universal, falando aí dos parques da Flórida, a gente tem que lembrar vocês que a gente tem um desconto, uma parceria, na verdade, muito legal com o Tio Orlando Viagens. E tem desconto para várias atrações ali de Orlando e principalmente para você fazer a sua viagem aí economizando dinheiro, né? Exatamente, é muito simples, vocês utilizam o cupom HAPPYFUN que vai dar esse desconto para vocês. É só vocês clicarem no link aqui na descrição ou no comentário desse vídeo para vocês acessarem o site e pode adquirir, gente, desde parque, hotel, carro, tudo que tem a ver lá com Orlando, tá bom? Então aproveitem pagando um pouquinho mais barato, não é verdade? Exatamente, vai lá conferir todas as promoções. E continuando aqui o nosso Tira Dúvidas, é hora da gente falar de um assunto aí meio polêmico das últimas semanas, que é sobre a abertura da área externa do Animalia Park, aquele parque que tem aqui na cidade de Cotia, em São Paulo. E para vocês entenderem um pouco aí, eles estão em soft opening dessa nova área externa, nova não, né? Porque já tem quase 2 anos o parque, eles não tinham inaugurado aí nessa área externa, que tem várias atrações por lá. Tem a montanha-russa, aquela roda de hamster, tem o Splash,
Gigante, tem Barco Viking, né? Tem Cataclisma também. Cataclisma de um lado só, vamos chamar ele assim. Então, e aí a polêmica, na verdade, é por causa do preço dos ingressos para essas atrações. A gente não foi ainda, tá, gente? Não temos a tabela de preços aqui ou como tá funcionando. A gente vai em breve para poder mostrar para vocês, até porque ela abre a partir do dia 7 de julho oficialmente. Mas estão falando que os ingressos variam de 20 a 40 reais por atração, sendo 40 reais a roda de hamster. Então, assim, se for esses preços mesmo, gente, tá caro. Meu Deus do céu, por atração. Fora o que você paga pra ir no parque de diversão, e indoor, e fora o zoológico, a área de reserva animal. Então, assim, realmente pesado, tá? Pra atrações, assim, são legais, mas vamos falar a verdade, não são atrações, meu Deus do céu, vou pagar tudo isso pra andar ali, sei lá, no Barco Viking. Tipo, pra mim, pro nosso perfil, por exemplo, não compensa, pra ser bem honesto, sabe? A gente também tem que ir lá pra ver se existe algum pacote específico, eu acredito que sim, eu acho que vão fazer isso, a gente não viu ainda em detalhes, mas até então, esse assunto tava polêmico mesmo. Então, lembrando que o parque só vai inaugurar essa área externa a partir do dia 7 de julho, que oficialmente eles vão fazer os 2 anos, isso, né? Então fiquem ligados lá no nosso Instagram e aqui no nosso YouTube, se inscrevendo aí, que assim que a gente for, postamos o vídeo aqui pra vocês, tá bom? E 2 dúvidas rápidas, a primeira dela é da Namivis, acho que é isso. Conheci vocês no vídeo demonstrando tudo da Montezum. Pensa em voltar com esse tipo de vídeo? Sim, você tá falando sobre a nossa série aí, você sabia que pega bastante curiosidades e bastidores dos parques, né? Como mostrava todo o funcionamento, manutenção sobre a Montezum do Hopi Hari. Se vocês não viram, vejam aqui. Tem vários, né? Faz Montezum, Fairwhip, Big Tower, Vurang, assistam. Exatamente, a gente tentou fazer as âncoras mesmo desses parques, porque a gente sabia que não daria pra fazer tudo na temporada que a gente tava fazendo a gravação. A gente é muito feliz com a repercussão desses vídeos. Tem vídeos aí que bateram 200, 300 mil visualizações, por exemplo. E foi um conteúdo que a gente fez assim com maior amor, maior animação mesmo nos parques, que era muito curioso. Caso você não tenha assistido, aproveita pra assistir aí, que é um conteúdo muito legal. Mas a gente pretende voltar assim, na verdade a gente já gravou um, mas a gente tá editando. Especialzão, sim. Demora muito tempo, é muita coisa específica, técnica que a gente tem que arrumar no vídeo. Então calma que já vem aí. Esses aí demoram mais, mas tá vindo, tá? Exatamente. Dos outros parques também vão ver aí no decorrer do tempo. Fiquem atentos. Então agora a gente vai pra rodada final aqui de dúvidas sobre o Cacau Park, como a gente prometeu pra vocês. Exato. E ó, essa pergunta agora quem mandou foi o Nelson Ferreira Júnior 97. A pergunta é o seguinte: você sabe como vai ser a montanha-russa invertida do Cacau Park? Pra quem não sabe, a gente tá se baseando aqui por tudo que saiu no vídeo oficial do parque mesmo, que muita gente ficou boiando por muito tempo. Gente, o negócio tá lá desenhado, tem tanta atração lá desenhada, explícita, entendeu? Mas as pessoas ficam, nossa, vai ter isso, tá no vídeo. Mas vamos lá, ó, no vídeo, no início do vídeo, tem a Fábrica Show, que é a fábrica de entrada do parque. E do lado direito tem uma montanha-russa invertida. Sim, é uma montanha-russa invertida, que o trilho vai em cima da cabeça, fabricada pela Vekoma. Ela é esse modelo assim, thrilling familiar. Então, assim, ela não é familiar como, digamos assim, uma Tigor Mountain da vida. Ela é um familiar, gente, que dá uns belos gelos na barriga. Tem medo. Exatamente. Tipo, ela tem uma média ali de 24, 25 metros de altura, chega a 75 km por hora. Não é tão familiar assim. A única coisa que acontece é que ela não vira de ponta cabeça, mas ela tem umas curvas bem inclinadas. A gente já foi em alguns modelos desse fora do Brasil, são deliciosos, gente. Assim, a galera que gosta de coisa radical, obviamente, a Ghost Rider é extremamente intensa, mas essa é muito boa também, gente. Tem um pezinho ali no radical. Tem um pezinho no radical. Ela é familiar mais por conta do padrão Estados Unidos, enfim, Europa. Parques Europa, que isso é considerado familiar. Brasil, aqui eu acredito que muita família vai ter um pouco de receio, que tem medo de altura e tal. Mas como o Alisson falou, não vira de cabeça pra baixo, pelo menos, então pra gente familiar. Então. Mas assim, a primeira, tipo, depois que você desce, vamos pegar imagens de outras aí que tem pelo mundo. Depois da primeira queda, que ela já é expressiva, aí você já tem essa curva super inclinada, que é quase um 90 graus, tá, gente? Não é tão fraquinha assim, não. Lembra um pouco aquela curva da Fire Whip, depois que você fica 2 vezes de ponta cabeça, você tem aquela curva em 90 graus da Fire, é mais ou menos aquilo ali. Aquilo, pra quem já foi na Fire, sabe o quanto de gelo na barriga aquilo dá. Então vai ser uma montanha-russa muito legal, que muita gente vai se surpreender e ela tem muita curva. E sem falar também que a montanha-russa, ela sai de dentro da fábrica, lá dentro da fábrica vai ser muito legal. Tem umas surpresas lá dentro também. E aí a gente mantém a surpresa, obviamente. Sim, claro. Pergunta do José Pacheco também sobre o Cacau Park, se vai ter alguma outra montanha-russa no Cacau Park, além da Ghost invertida. Sim, gente, a gente vai ter uma outra montanha-russa lá, que se vocês verem no vídeo, fica ali na área da Vila La Creme, tá bom? Que é uma montanha-russa laranja. É uma montanha-russa familiar da Vekoma também. Essa, sim, a gente cita que é mais familiar mesmo. Ela, vamos dizer assim, é uma Tigor Mountain 2.0. É melhor que a Tigor, é maior que a Tigor e também tem uma surpresa ali nela, também. Que aí a gente deixa ali pra no futuro vocês saberem, tá? Então são essas 3 montanhas-russas que a gente vai ter no Cacau Park, sim, tá bom? E pra encerrar aqui o nosso vídeo, apesar de não ser um saque, a gente trouxe uma reclamação aqui em forma de desabafo e quem mandou foi a Jana Carvalho. Ela mandou assim, ó: só uma observação, como tem gente chata, PQP, o parque nem abriu e já estão reclamando.
af. Gente, realmente, tem Sim. gente chata em qualquer lugar do Nossa, pelo mundo, amor de em Deus, todos gente. os nichos possíveis da internet, e no nicho de parques também tem muita Nossa, gente tem. chata. E olha que a gente não é tão atingido assim, a gente tem um pouco de sorte, mas às vezes vem umas pessoas tão sem noção, Sim, assim, muito sem comentar noção. cada barbaridade nas nossas redes, enfim, no geral. Mas enfim, vamos fazer aqui um início de saque, que o próximo vídeo, na Tipo verdade, isso. depois de Rap Fan Responde, é o saque Rap Fan. Então assim, eu falo, gente, pelo amor de Deus, tem gente reclamando porque a Ghost é branca. Gente, se você não gosta da cor branca, beleza, mas assim, ficar falando que, nossa, ela não vai ser um ícone porque ela tem a cor branca. Meu filho, a Montezum não é branca e tá lá há tantos anos sendo a principal. Monte Macaio do Rio de Janeiro era branca também. E a montanha-russa Oblivion, que tem lá no Parque Gardaland na Itália, também é branca, é um ícone do parque. E essa foi uma escolha ali para uma área futurista, que já tem muito a ver, dela ter a cor branca também. Tem tantos tá exemplos, bonitona, gente. né? Nossa senhora, podia ficar aqui até amanhã. A Tron, Enfim, você não a Tron tem gosta, esse tom enfim, mais cinza, branco também. Exato. Enfim, várias, tá? Então, só quis trazer esse exemplo, assim, que o pessoal É só reclama. um exemplo bem pequenininho, viu? Tem E pelo amor de piores. Deus. Nossa, teve gente reclamando de tamanho de parque e tudo mais. Sim. Quando não tem parque, reclama. Aí quando tá tendo um Tá parque, chegando, reclama já também. tá Ô, povo que chorando. nunca tá feliz, viu? Enfim, gente, Mas eu vou deixar isso ainda as guardadinho pro próximo reclamações saque. pro nosso próximo É saque. isso. Tô E se zen. você gostou desse vídeo em específico, a gente já tem aquele pedido especial de você se inscrever aqui no nosso canal, a gente tá na meta dos 300 mil inscritos, deixar o like também e compartilhar com os amigos. Exatamente, gente. Aqui no final estão aparecendo os nossos membros. Se você também quer que o seu nome apareça por aqui, é só clicar, se tornar um membro, você ajuda o nosso canal aí também de maneira especial, tá bom? Beijão, até o próximo Beijo pra vídeo. todo mundo, tchau!